você já se perguntou como o Brasil, sendo um dos maiores produtores de petróleo e gás do mundo, ainda tem uma das gasolinas mais caras do planeta? Esse é um dos maiores paradoxos da nossa economia, e hoje vou te mostrar, em detalhes, por que isso acontece. Se prepare, porque a explicação é bem mais complexa do que parece, e envolve desde a política internacional até a logística dentro do nosso próprio território. Para começar, vamos entender o básico. O Brasil é o 9º maior produtor de petróleo do mundo, com uma produção que ultrapassa 3 milhões de barris por dia. O pré-sal, especialmente, colocou o país no mapa global como um gigante energético. Mas produzir petróleo não significa automaticamente ter gasolina barata. Isso porque o petróleo bruto precisa passar por um processo de refino para se transformar em derivados, como gasolina, diesel e querosene. E aí surge o primeiro problema. A nossa capacidade de refino é limitada. O Brasil tem algumas refinarias importantes, mas não o suficiente para atender toda a demanda interna. Exportamos uma parte significativa do nosso petróleo bruto, ao mesmo tempo importamos derivados, como gasolina e diesel. Parece contraditório, mas é a realidade. Agora, entra em cena o fator cambial. Como os preços do petróleo e de seus derivados são definidos no mercado internacional em dólar. Qualquer variação na moeda norte-americana tem impacto direto no bolso dos brasileiros. Se o dólar sobe, a gasolina sobe junto, mesmo que o petróleo tenha sido extraído aqui no nosso território. Outro ponto central é a política de preços da Petrobras. Desde 2016, a estatal segue a chamada paridade de importação. Em outras palavras, o preço da gasolina e do diesel no Brasil acompanha o preço internacional do petróleo, mais o custo de importação, incluindo frete, taxas portuárias e outros encargos. Isso garante competitividade e evita que importadores percam interesse em trazer combustível para o Brasil. Mas também significa que os preços internos ficam atrelados às oscilações externas. Agora vamos falar sobre impostos, um dos grandes vilões do preço final. No Brasil, quando você paga por 1 litro de gasolina, quase metade do valor vai direto em tributos, como ICMS, PIS, COFINS e CID. Só o ICMS, que é estadual, pode representar mais de 20% do preço. Isso explica por que o valor da gasolina varia de estado para estado, dependendo da alíquota definida por cada governo estadual. E não podemos esquecer da logística. O Brasil é um país continental, com dimensões gigantescas. Transportar combustíveis das refinarias e portos até os postos em diferentes regiões tem um custo elevado, que também pesa no preço final. Além disso, em regiões mais afastadas, como Norte e Centro-Oeste, os custos logísticos tornam a gasolina ainda mais cara. Outro fator importante é o uso político da Petrobras. Historic Man. Os preços dos combustíveis no Brasil sempre foram alvo de disputas políticas. Em alguns momentos, governos tentaram segurar artificialmente os preços para evitar desgaste popular, mas isso gerou prejuízos bilionários para a empresa e desconfiança dos investidores. Em outros momentos, a Petrobras foi pressionada a acompanhar o mercado internacional, o que aliviava as contas da empresa, mas deixava o consumidor em situação difícil. Esse jogo de forças mostra como a gasolina também é uma questão política. E tem mais. Os custos de produção no Brasil não são tão baixos quanto parece. Abzer do pré-sal ser altamente produtivo. A exploração em águas profundas exige tecnologia avançada, investimentos pesados e altos riscos. Tudo isso também entra na conta. Mas afinal, existe saída para esse problema? Especialistas apontam alguns caminhos. Um deles é aumentar a capacidade de refino do Brasil, construindo novas refinarias ou modernizando as existentes, para reduzir a dependência de derivados importados. Outro é diversificar a matriz energética, investindo mais em etanol, biocombustíveis e até energia elétrica para transportes, diminuindo a pressão sobre a gasolina. Além disso, há quem defenda uma reforma tributária que reduza os impostos sobre os combustíveis, tornando o preço mais justo para o consumidor. No entanto, essas soluções não são simples e envolvem interesses políticos, econômicos e até geopolíticos. Enquanto isso, o brasileiro continua pagando caro. Só para você ter uma ideia, em alguns momentos, o preço da gasolina no Brasil já esteve entre os mais altos do mundo, mesmo sendo o país autossuficiente na produção de petróleo. E agora eu te pergunto, você acha que o Brasil deveria rever a política de preços da Petrobras para beneficiar mais o consumidor? Ou o risco de prejuízo seria ainda maior para o país? Deixe sua opinião aqui nos comentários, porque esse é um debate que impacta a vida de todos nós. Se esse vídeo ajudou a clarear as ideias sobre por que a gasolina é tão cara no Brasil, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar esse conteúdo com os amigos. Quanto mais pessoas entenderem esse assunto, mais pressão poderemos fazer por mudanças que tragam benefícios reais para a população. Até o próximo vídeo.